Vamos ler palavra de Deus, Isaías capítulo 40, verso 28. Diz assim, palavra de Deus: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele, Deus, não se cansa, nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é sempre para nós luz. E essa luz nos guia na direção da tua vontade. Pedimos que o teu Espírito Santo continue a nos falar, a nos exortar, a nos dirigir. Fala, Senhor, ao nosso coração e à nossa mente. Transforma-nos pelo poder da tua palavra e no poder do Espírito Santo. Cumpra-se a tua vontade na nossa vida, nesta noite, mais uma vez, por tua graça e em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, estamos no 4º domingo da nossa jornada. Nós fazemos pelo menos 2 jornadas anuais, no sentido de despertar a todos nós sobre o chamado de Deus para a igreja. Por que fazemos isso? Porque nós precisamos de, quando em vez, sermos lembrados de quem nós somos. E nós somos igreja. E por que nós precisamos ser lembrados? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, não é isso? Pode olhar uma pessoa que não tem objetivo de vida, ela vai para qualquer lugar, ela vai para onde as circunstâncias estão levando. E é por isso que a gente precisa se lembrar. Nós somos o povo de Deus. O povo de Deus tem uma missão. Qual é essa missão? É a missão do próprio Deus, que foi proclamada por Jesus Cristo e que foi confiada à sua igreja. Mas a igreja, ela também tem 3 dimensões. Nós falamos aqui que somos igreja, e é verdade. Essa é uma dimensão da igreja. Há uma dimensão da igreja que é a igreja universal no mundo inteiro. Não é a igreja universal do reino de Deus. É a igreja universal, global, internacional, que não tem nenhum dono, cujo dono é Jesus Cristo. E essa igreja invisível, ela é formada por todos os cristãos no mundo inteiro, em toda a época. E ela tem uma missão. Essa é uma dimensão da igreja. Mas há uma outra dimensão da igreja, que é a igreja como uma comunidade local, como nós somos. A comunidade da Vila dos Remédios. Cristãos que se reúnem em nome de Jesus para ser uma comunidade de fé. É isso que nós somos aqui. Há uma terceira dimensão da igreja, que é a igreja como pessoa. Igreja você, igreja eu. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos chamados com uma missão de sermos santos no mundo. Vivermos no mundo, mas não sermos do mundo. São aqueles que são agentes de Deus, agentes do reino de Deus e que levam justiça em amor ao mundo. E nós estamos trabalhando essa missão para quê? Para que nós não sejamos cristãos pela metade. Para que a gente não seja cristãos que apenas procurem se servir da igreja, mas cristãos que sirvam. Presta atenção bem aqui. Vocês estão vendo a minha mão, isso é uma mão. Se eu tirasse 4 dedos dessa mão, vocês viriam parte da mão e um dedo. Seria uma mão.
mas uma mão atrofiada, por assim dizer. O que é a missão da igreja? A missão da igreja é como se fosse essa mão. E ela tem 5 aspectos. E é por isso que nós estamos pregando todo domingo sobre um aspecto da missão da igreja. Se ela fizer um, não fizer outro, ela está sendo negligente na sua missão. Se ela fizer 2, mas não fizer 3, alguma coisa lhe está faltando. E é por isso que nós pregamos aqui no primeiro domingo, que a primeira missão da igreja, ou faz parte da missão da igreja, a missão de ensinar a cidade, ensinar a sociedade. Ensinar o quê? Que a única forma de nós nos reconciliarmos com Deus é através de Jesus Cristo. É ensinar ao mundo o jeito de Deus de viver. A missão tem a sua primeira ênfase. A segunda ênfase, eu vou fazer assim para ficar mais fácil, é a missão de servir. Jesus disse que ele veio ao mundo para servir. Servir quem? Os necessitados, os aflitos, os doentes, os perturbados, os que foram renegados pela sociedade. E a igreja também tem a missão, além de ensinar, de servir. Domingo passado, o Tony pregou aqui na igreja, falando do terceiro aspecto da missão da igreja, que é a missão de conviver. É a missão de ser pacificadores. É a missão de entrar na sociedade como sal e como luz e iluminar a sociedade, trazer sabor ao ambiente, fazer com que as pessoas tenham a nítida sensação de que a igreja é que está preservando a sociedade com as suas ações, com o seu amor ao mundo, com a sua ação social, com a sua ação de evangelizar. Então, se relacionar com os ambientes da cidade. Quarta missão da igreja, e nós estamos chegando perto de concluir, é a missão de celebrar. Os discípulos de Jesus são chamados para uma missão que é a missão de levar esperança aos ambientes que não têm esperança. É a missão de resgatar, de redimir os homens da sua condição pecaminosa, levando uma mensagem. Que mensagem é essa? Deus pode mudar a sua situação. Se você deixar Jesus Cristo entrar na sua vida, vai haver uma alteração brutal da sua vida. O Espírito Santo pode transformar você, pode ajudar você a largar os vícios, pode dar você uma nova condição, uma nova vida, e você se tornar um filho de Deus. Nós temos essa missão no nosso coração, enraizada pelo poder do Espírito Santo. Agora, se a missão da igreja são todas essas coisas, como é que a gente pode fazer essa missão? Se é parte da nossa missão ensinar, servir e conviver, como é que a gente pode ter a missão de celebrar? Primeira coisa, nós só podemos mostrar quem é o Deus da Bíblia se nós formos dotados de esperança. Porque a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é ele perder a sua esperança. Não é verdade que ficar perto de pessoas sem esperanças não é terrível? Você conversar com alguém que não tem mais esperança, você sai desanimado, você sai desesperançado. Você, quando está conversando com alguém cujo coração não está fervendo por Deus, cujo coração não está sendo alimentado, você tem a tendência a ficar desanimado. E a Bíblia é um livro que fala sobretudo de esperança. Esperança de quê? Por exemplo, a Bíblia fala da esperança de um novo tempo. Um tempo que um dia Deus vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. Você crê nesse tempo? Eu também creio. A Bíblia fala de esperança de que um dia o nosso planeta, o globo terrestre, todo o cosmos vai ser renovado. Um dia que haverá novos céus e nova terra. Você espera por esse tempo? Eu também espero.
A Bíblia fala da esperança de que um dia nós teremos um corpo incorruptível, não mais sujeito a doenças, não mais sujeito a um envelhecimento, não mais sujeito a vícios, porque a vida e o poder de Deus vai restaurar essa nova vida por completo. Você sonha com esse dia? Amém. Se você está passando por uma doença, uma enfermidade, você sabe o quanto o seu espírito anela por esse dia. A Bíblia fala da esperança de que um dia toda lágrima Deus enxugará do rosto dos justos. A Bíblia fala da esperança de que um dia o Filho de Deus que foi nos preparar lugar, ele vai voltar para que onde ele estiver, nós estejamos junto com ele. E eu sonho com esse dia. Porém, a esperança cristã não é uma esperança baseada no verbo esperar. Nós não somos aquelas pessoas que parece que são marcianos, que estão vivendo numa situação, mas parece que eles não se dão conta que estão diante de um perigo, diante de uma dificuldade. Ser cristão não é ser alienado. Esperar em Deus não é você ficar parado e ficar com aquela história afiada de que Deus está fazendo as coisas e eu não preciso fazer nada. Esperar em Deus na Bíblia Sagrada não é você ficar parado, imóvel. Esperar em Deus indica uma ação confiante em direção ao alvo. Diga assim comigo: esperar em Deus não é eu ficar parado, é eu ficar esperançado. Entendeu? Há um verbo na língua portuguesa que a gente usa pouco e deveria usar mais. É esperançar-se. Quando a gente ler a Bíblia, a melhor tradução não é essa, aqueles que esperam no Senhor, mas é aqueles que se esperançam no Senhor. É aqueles que, confiando em quem Deus é, eles agem nesse mundo. Confiando em o que Deus pode fazer, eles agem fazendo também. E é por isso que o texto que nós lemos hoje na Bíblia Sagrada, diz assim, Isaías 40, aqueles que esperam no Senhor, veja, há uma ação depois. Se o verbo fosse esperar para ficar parado, então seria assim: aqueles que esperam no Senhor cruzam os braços e ficam esperando o que Deus vai fazer. Mas não é isso que Isaías diz. Ele diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovam. Renovar é uma ação. Renovam as suas forças. Como é que a gente renova as forças? Se movendo, se acionando. Eles voam como águias. Ação de novo. Quem está parado não está voando. Eles correm, correr é ação também, mas não ficam exaustos. E eles andam, mas não se cansam. Agora preste atenção aqui. O livro de Isaías é um livro que é considerado pelos estudiosos da Bíblia como o quinto evangelho. E as características desse livro é muito interessante. Por exemplo, quantos livros tem a Bíblia Sagrada? Quantos? Espera aí, deixa eu ouvir de novo. Quantos livros? Vocês são crentes, não são? São. A Bíblia tem 66 livros, não é isso? Isso, 66 livros. Quantos livros tem no Antigo Testamento? 39. Tem gente afiado aí. 39 livros. Portanto, no Novo Testamento tem 27. 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é uma aliança de Deus em Moisés com a nação de Israel. É a história de como Deus separa um povo para desse povo trazer o Messias. E é a história também como esse povo falhou na sua missão e Deus trouxe juízo a eles. Por exemplo, o Antigo Testamento, ele termina com um juízo. O livro de Malaquias, o último versículo da Bíblia termina com um juízo. Agora, o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é uma nova aliança, por isso Novo Testamento. Que testamento é esse? É um testamento que Jesus Cristo
é a solução de Deus para o mundo. Ele foi à cruz, viveu toda a lei de Deus, cumpriu toda essa lei, e ao cumprir a lei, ele se dá pela humanidade. Resumo do Novo Testamento: porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê em Jesus esteja dentro dessa nova aliança, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é por acaso que o último verso do Novo Testamento é um versículo sobre bênção. E olha que interessante, o livro de Isaías é uma espécie de miniatura da Bíblia. Ele tem 66 capítulos, 39 capítulos, a gente não chamaria de um testamento, mas de uma expectativa. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo 39, Deus está falando de juízo sobre o povo. Deus está falando de uma aliança não cumprida. Deus está falando como eles deixaram de viver o melhor de Deus, porque não obedeceram. Mas quando chega justamente no capítulo 40, é como se a gente estivesse passando para o Novo Testamento de Isaías. Há uma inflexão, há uma mudança. A mensagem que era de juízo passa a ser de consolo. A mensagem que era de cobrar aquilo que o povo não cumpriu na sua aliança, é uma mensagem agora de esperança. E é interessante quando a gente começa a ver essa mudança de perspectiva, porque Isaías coloca isso como 3 perguntas. Nós estamos vivendo num tempo agora em que a igreja de Jesus Cristo é chamada a ser o fundamento da esperança do mundo. Nós estamos sendo chamados, eu fiquei impressionado essa semana, eu fiquei um tempo sem ler o jornal na viagem, e depois voltei a ler o jornal. É impressionante. Como se você, para ler jornais e ver telejornais, como você tem uma tendência a ficar desesperançado. É verdade ou não é? O jornal de hoje, do domingo, você tem que procurar com lupa uma notícia boa. Desde a manchete até os classificados, o problema é o seguinte: estamos em crise, não vamos conseguir, o que era bom ficou agora ruim, a esperança que tinha para o ano que vem não vai ficar para o outro ano, talvez o governo não chega no final do seu mandato, as empresas estão demitindo, ou seja, todas as informações dão conta que nós estamos numa crise. A notícia da Grécia, a Grécia hoje teve que decidir, eu nem sei qual foi o resultado, mas se ficava na zona do euro ou fora da zona do euro. E nós tivemos uma notícia que saiu essa semana atualizada, que 85 bilionários do mundo, eles detêm a mesma fortuna de 3 bilhões de pessoas. Vou repetir esse número: 85 pessoas no mundo têm tanto dinheiro quanto 3 bilhões de pessoas, ou seja, a metade das pessoas do planeta. Nós vivemos num mundo assim. E a nação de Israel, enquanto Isaías profetizava, estava vivendo num momento de desesperança. E eles faziam perguntas a si mesmos, e Deus começa a confrontar eles com algumas perguntas. É como se Deus olhasse para a nação e falando assim: vocês estão sem esperança, mas porque vocês estão olhando para o lugar errado. Vocês estão confiando em situações que não podem dar segurança para vocês. E Deus faz 3 perguntas retóricas para a nação de Israel. Ele diz assim: será que Deus está cego ou não está sendo capaz de enxergar vocês? A segunda pergunta é: será que Deus é um Deus que, tudo bem, Ele está enxergando, mas Ele é um Deus que não se incomoda com o sofrimento de vocês? E ele faz uma terceira pergunta: será que Deus até se incomoda e está enxergando, mas Ele não tem como resolver o problema de vocês e resgatá-los? Todas essas perguntas, elas soam muito familiar para o nosso mundo hoje. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você tem olhado para você mesmo, para a sua vida espiritual e falado assim: será que Deus não está olhando para o meu sofrimento?
Será que Deus não está olhando para a minha crise familiar? Será que Deus não está olhando para a minha crise na minha saúde? Será que Deus não está olhando para a minha crise afetiva dos meus relacionamentos? Será que Deus não está enxergando isso? Nós achamos que Deus não nos vê, ou se vê, Ele não está se importando com a gente. Ou às vezes, vamos ser sinceros, a gente é capaz de confiar numa série de coisas, mas a gente não acha que Deus pode de fato resolver o nosso problema. A nação de Israel, ela estava diante dessa situação. Eu sei que é difícil a gente admitir, mas às vezes a gente de fato não confia tanto em Deus, que a prova é, a gente começa a buscar soluções em outros lugares. É verdade ou não é, gente? A gente começa a confiar em outras pessoas. A gente começa a confiar no poder político. A gente passa a confiar na nossa carreira profissional. A gente começa a confiar na nossa capacidade de ter inteligência para resolver as coisas. E a gente passa a desviar o nosso olhar, e aí a gente vai vendo que o nosso olhar vai levando a gente a um desânimo, a uma tristeza, a um desespero, a uma apatia e finalmente a uma exaustão. Exatamente como estava a nação de Israel, e é justamente quando a gente chega numa situação assim, é que nós precisamos de uma visão renovada de Deus. Amém, gente? Diga assim: quando eu estou fraco, desanimado, confuso, é aí que eu preciso de uma visão renovada de Deus. Sabe por que você precisa de uma visão renovada de Deus? Porque quando você tem a visão certa de Deus, você também vai ter uma visão certa de quem você é. Uma visão equivocada sobre Deus vai levar você a uma visão equivocada sobre você mesmo. E quando essas duas coisas se combinam, o nome disso é desesperança. Você nem crê no que Deus pode fazer por você, e nem você acha que você é um filho de Deus que pode viver com esperança nesse mundo. E essa era a preocupação do profeta Isaías. A nação de Israel tinha perdido a ideia de quem Deus era. E como eles não sabiam mais quem Deus era, porque eles estavam confiando no poder político, eles estavam confiando na justiça própria, eles começaram a perder a esperança. Aí Isaías olha para a nação de Israel e veja a relação com o nosso tempo. Eu vejo muita semelhança nesse momento que Isaías está profetizando para a nação de Israel, está indo para o exílio, eles estão sendo subjugados, eles vêm, olham para Deus e falam: Deus, você não está vendo a gente, nós estamos em crise, nós estamos sem os mantimentos, nossos filhos estão sendo subjugados, o Senhor não está olhando para a gente. Aí Isaías é tomado por Deus e começa a lembrar a nação de Israel quem é Deus. E é esse o versículo bíblico que nós lemos em Isaías 40, 28. Isaías dá um grito e diz assim: quem é o Deus de vocês? E ele mesmo começa a responder: o Senhor é um Deus eterno, e Ele é o Criador de toda a terra. Tem hora que nós esquecemos que Deus é um Deus eterno. Tem hora que nós achamos que Deus é um Deus que sabe tanto sobre a nossa situação quanto nós mesmos. Então a gente olha para Deus e fala assim: Deus, o Senhor não está vendo a minha situação? Aí Deus olha para a gente e está falando: olha, eu estou vendo a situação antes de você nascer, no seu nascimento, no seu crescimento agora e mais 1000 anos para frente. Você está se preocupando porque você não é eterno, ou pelo menos não é eterno como eu. Mas eu conheço você desde sempre. Aliás, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Isaías lembra que Deus é eterno, não só eterno, mas Ele é o Criador de toda a terra. Às vezes a gente está tão sem esperança que a gente perde a perspectiva que Deus é o Criador. E se Ele é o Criador, não há nada nesse mundo que não esteja no controle de Deus. Diz para quem está perto de você assim: nada, nada mesmo, foge ao controle do Criador.
Isaías olha para a nação e fala assim: com quem é que vocês estão comparando o Deus que é eterno e criador de todas as coisas? Então Isaías lembra a nação de duas coisas. Primeiro, que o Deus da criação é o Deus que tem todo o poder para mudar qualquer situação. Mas não é só isso, que o mesmo Deus da criação é um Deus da aliança. Deus não só é poderoso para fazer o que precisa ser feito, como Ele prometeu amar você. Você é tão querido por Deus que a Bíblia fala de uma poesia que diz assim: eu atraí você com um amor eterno. Você é amado de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. E é por isso que Deus está trazendo esperança para a sua vida nessa noite. Lembrando a você que Ele é um Deus eterno. E que Ele é um Deus criador de todas as coisas. E que se você acha que Ele não está enxergando o seu sofrimento, Ele não só está enxergando, como Ele já está trazendo provisão para a sua vida. Isaías está lembrando a nação de Israel que Deus, por ser eterno e todo-poderoso, é um Deus que não se cansa. Às vezes a gente acha que Deus ficou cansado com a gente, não é verdade? Deus, o Senhor já fez algumas coisas para mim, eu pisei na bola de novo, será que o Senhor se cansou de mim? Aí Isaías vai lembrar aqui: Deus é o Deus que não se cansa e nem fica exausto. Aliás, eu queria lembrar você: pode falar com Deus, ore a Deus, viva com Ele, peça, se relacione, porque Deus não se cansa de você. Pode ser que a sua esposa se canse de você, o seu esposo, o seu filho, o seu patrão, mas Deus não se cansa de você. E esse Deus que é eterno, Isaías nos lembra que Ele é eterno e todo-poderoso, e Ele tem um centro de preocupação. E aí eu me incluo de novo em Deus, porque Isaías vai dizer que Deus fortalece o cansado. Tem alguém cansado de alguma coisa nessa noite aqui? Tem alguém que precisa de descanso nessa noite? A palavra de Deus diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Deus está renovando forças de gente aqui nessa noite. Deus está levantando pessoas aqui nessa noite. Deus está dando esperanças de novo a pessoas aqui nessa noite. Gente que foi se abatendo pelo peso da vida. Gente que foi se abatendo pelo peso das lutas, dos problemas humanos. E é por isso que Jesus mais tarde, 700 anos depois, diria assim: vinde a mim os cansados, os oprimidos, e eu vos darei descanso. Então Isaías começa a nos lembrar que todos os homens estão debaixo dessa condição. Os homens se cansam. Ele vai dizer assim: não é só os velhos, os maduros, até os jovens se cansam e ficam exaustos. Essa profecia de Isaías é tão atual que hoje em dia, quando a gente olha para o mundo, a gente vê um mundo cansado. Eu tenho conversado com alguns jovens, ou na igreja, ou fora da igreja, ou em alguns ambientes, jovens que já estão cansados de um monte de coisas. Cansados de procurar trabalho, cansados de procurar a sua tampa da panela. Não é verdade? Olha, eu falei ao coração de pessoas aqui hoje. Gente que está cansado de viver com os pais, cansado de ser chamado a atenção. Esses dias brinquei que tem adolescentes com 12 anos, cansado da sua vida afetiva. Você já pensou? Vivemos num ambiente que as pessoas estão cansadas. Sabe por quê? A gente tem tantas experiências no nosso dia a dia, que a gente vai se cansando. Os meninos cansam de um videogame rapidamente? Cansam, porque tem muito, eles querem outro. Não é que eles cansam do videogame, eles cansam do game. Né? As mulheres cansam de um sapato rapidamente? Tem muita opção e a gente vai usando tudo isso. E Isaías vai falar: até os jovens se cansam e ficam exaustos. Até os moços perdem o vigor, tropeçam e caem. E não é difícil a gente enxergar tudo isso no nosso tempo. Isaías vai lembrar a gente que nós estamos sem esperança no mundo, porque a gente
a gente se envolveu numa tragédia. Qual é a tragédia? Ao invés da gente ser carregados por Deus, a gente inverteu e está tentando carregar a Deus. E Deus é pesado demais para a gente carregar. Deus é pesado demais para a gente administrar. Ao invés de a gente dizer assim, o Senhor é o meu pastor, nós estamos tentando ser gerentes de Deus. Então a gente gerencia Deus na nossa profissão. A gente gerencia Deus na nossa vida afetiva. A gente gerencia Deus na criação dos filhos. E a gente vai se tornando um gerente que vai ficando cansado. Aí Isaías olha para tudo isso e fala assim, se você fizer do Senhor o seu pastor, você vai ser levado para águas e lugares verdejantes e descansar a sua alma. Então a mensagem de Isaías, ela começa agora a ter um ponto de inflexão. Ela começa a mudar. A profecia que era de juízo, ela começa a passar a ser de consolo. A mensagem que era de apontar os problemas da nação de Israel, passa a ser uma mensagem agora de esperança. O que era uma mensagem de denúncia, passa a ser de consolo. Então o profeta começa a mostrar um outro panorama. E é esse panorama que eu queria compartilhar com vocês. É como se Isaías dissesse assim, se você olhar ao seu redor, você vai ver esperança. Mas tem um novo tipo de vida, que é vivida pelos aqueles que esperam no Senhor, que vão esperar, que eles vão experimentar a bênção onde tem maldição, a esperança onde só tem desesperança. Eles vão esperar ousadia onde só tem crise, porque Deus está querendo trazer esperança para o seu povo. E nós somos agentes de esperança. Lembre uma pessoa que está perto de você e diz assim, você é um agente de esperança. Se a esperança não estiver na sua boca, preocupe-se com isso. É como se a gente perguntasse para Isaías assim, Isaías, você diz que a gente tem que ser esperançoso, porque Deus é eterno e Ele está vendo o nosso futuro. E Ele é o Criador de todas as coisas, então Ele tem poder sobre todas as coisas. Mas o que acontece com quem confia nesse Deus? Aí Isaías diria assim para a gente, como ele escreveu. Aqueles que confiam em Deus vivem a sua vida esperando no Senhor. Porque os que esperam no Senhor sabem quem é o Deus verdadeiro. Sabem inclusive que esse Deus verdadeiro é o Criador de todas as coisas. E tem uma aliança de amor para você. Aliás, quando eu li esse texto bíblico, eu fiquei tão alegre em Deus e esperançado, porque se a Bíblia dissesse que Deus é apenas o Deus Todo-Poderoso, isso não mudaria muito a minha vida. Tudo bem, Deus é todo-poderoso, Ele construiu o cosmos, Ele sustenta tudo pela sua palavra, mas a Bíblia vai adiante, ela diz, esse Deus poderoso fez uma aliança de amor com você, mano. Aí eu dou glória a Deus quando eu ouço isso. Porque esse Deus não quer mostrar apenas o seu poder, Ele está revelando o seu amor por mim e por você. É uma aliança. Deus prometeu amar você, seja qual for a circunstância. Então os que esperam no Senhor, eles reconhecem que não faz sentido não esperar no Senhor. Porque qualquer coisa que eles forem esperar, são coisas passageiras. Então é por isso que Deus é aquele que diz assim, com amor eterno eu te atraí. Você sabia que um dia Deus te atraiu num momento que você não tinha a menor ideia? Deus já sabia em que família você ia nascer. E Deus te atraiu no meio da sua família. Deus já sabia quais seriam as suas vocações de vida. E Deus te atraiu lá no meio dessas vocações. Deus sabia das frustrações pelas quais você passaria, mas Ele atraiu você com amor eterno. Com um amor eterno eu te amei, ó Israel. Isso não enche o nosso coração de alegria? Gente que espera em Deus é inclusive gente que não fica parado.
Gente que espera em Deus, ao contrário, se torna um agente de esperança. Eles sabem que Deus está agindo no mundo, e porque Deus está agindo no mundo, uma hora Deus vai colocar todas as coisas no devido lugar. Aliás, eu tenho uma profecia de Deus para você nessa noite. Vai chegar um momento que Deus vai colocar as coisas no lugar na sua vida. Se você esperar no Senhor, se você não confiar em outras coisas, se você não confiar em palavras humanas, mas esperançar-se em Deus, Deus vai colocar as coisas no devido lugar, porque a promessa dele. Aqueles que confiam no Senhor, eles espalham a boa notícia que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e é socorro bem presente na hora da angústia. É assim que vive gente que vai encher a cidade de esperança. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me faz um agente de esperança. Eu vou espalhar a notícia que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, e é o meu socorro e o socorro da cidade, bem presente na hora da angústia. Amém, gente? Deus quer nos fazer agentes de esperança nesse mundo. Mas Isaías continua a sua profecia e ele diz assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Como é que gente que está esperando renova a sua força? Porque a Bíblia vai dizer que diariamente essas pessoas estão sendo revestidas de esperança. Não é que elas não passam por dificuldade. Cristão tem dificuldade? Cristão passa por problemas? Mas cristão é esperançoso? Claro que é. Por que é que eles são esperançosos? Porque eles se alimentam da fonte da palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus no Salmo 30? O choro pode durar, mas o que acontece? A alegria vem pela manhã. O seu choro pode durar um dia, uma semana, um mês, mas Deus está esperando ou preparando uma celebração de vitória para a sua vida. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vai irromper na sua vida. Aqueles que renovam suas forças funcionam como se eles trocassem as suas roupas diariamente e eles fossem renovados nas suas forças pelo Senhor. Eles cuidam dos seus corações. Quando o coração começa a ficar sobrecarregado, pesado, com o mal do mundo, eles buscam força em Deus. E é por isso que eles têm as suas forças renovadas. Diga assim comigo: Senhor Jesus, renova a minha força hoje. Eu tenho uma semana, tenho um mês para ser enfrentado. Eu quero ser um agente de esperança no mundo. Mas tem mais. Isaías vai dizer que o que acontece com quem confia nesse Deus? Isaías responderia para a gente: eles aprenderam a voar alto como as águias. Eu sempre gosto de pensar na águia, porque a águia ela é uma ave absolutamente inspiradora. A águia é um animal, é uma ave que ela não gosta de lugares baixos. Ela sempre está procurando fazer os seus ninhos em lugares altos para não ser alcançados por um predador. Mas tem mais do que isso. Ela é especialista em lidar com tempestades. E a Bíblia, o Isaías, vai comparar a gente com uma águia. Os que esperam no Senhor, eles são renovados diariamente e eles aprenderam a voar como as águias. Eu já disse aqui, mas vou repetir. Como é que a águia supera tempestades? Primeiro, ela pressente a tempestade. E aqueles que estão em Deus, eles também pressentem. Eles olham e enxergam o futuro. Eles têm discernimento. Eles sabem que um tempo ruim está se aproximando. A águia, ela tem essa capacidade de perceber que tem uma tempestade vindo. E quando tem uma tempestade vindo, em vez de ela voar para baixo, ela voa para o alto. Ela empreende um voo cada vez mais alto. Então, ela passa pela nuvem enquanto está formando a tempestade. E ao invés de ela ficar com medo dos trovões, dos raios, das tempestades, ela continua voando para cima. Porque ela vai voando, ela sabe que uma hora ela vai sair fora da tempestade.
E a hora que ela sair da tempestade, ela vai ver de novo lá em cima um sol brilhando e um tempo tranquilo de novo. E aqueles que esperam no Senhor e renovam as suas forças, são como a águia. Eles olham para a tempestade, percebem que vem o tempo ruim, mas eles continuam empreendendo o voo olhando para cima. Tiago manda a gente olhar para cima, Pedro manda a gente olhar para cima, porque lá está o autor e o consumador da nossa fé. Então diz para quem está perto de você, olha para cima, para de olhar para baixo, para de olhar para o lado. Você tem um alvo, olha para ele na hora da tempestade. Sabe por que você deve olhar para cima? Porque na hora que você passar pela tempestade, Deus vai te ajudar a passar. Quando você olhar lá no alto, você vai ver um sol. E sabe que sol é esse? O sol da justiça que nunca deixou de brilhar para trazer luz e calor para a sua vida. Se você voar para cima, você vai encontrar Jesus Cristo olhando para você e falando para Pedro, vem Pedro. Você tem fé para andar sobre as águas? Vem Pedro, eu estou aqui. E nós vamos caminhar na direção de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Isaías olha para a gente e diz, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como as águias. E aí ele mostra uma ação que eu acho impressionante. Eles aprenderam a correr, mas não ficam exaustos. Como é que alguém pode correr sem ficar exaustos? A resposta é, só alguém que corre com esperança pode correr sem ficar exausto. Aí você perguntaria assim, pastor, qual é a mágica? Eu diria, a gente pode olhar para a nossa experiência. Eu não sei se você, todo mundo que faz caminhada, ou todo mundo que faz corrida, ou todo mundo que já experimentou alguma meia maratona, ou algum 10 quilômetros, sabe que há pelo menos 2 segredos para quem está numa caminhada. O primeiro segredo é, se você quer caminhar bem, olhe o tipo de calçado que você está se utilizando. Você já tentou correr de salto alto, as irmãs aqui? Ou tentou dar uma carreira vestido com um sapato como o meu e de terno? É um desastre. Para você caminhar bem e não se cansar, você precisa de um tênis adequado. Os corredores, os especialistas vão dizer isso. Use o melhor tênis que você puder para você não cansar o seu corpo. Engraçado que a Bíblia vai fazer a mesma comparação. Paulo vai dizer assim, vocês que estão caminhando como atletas, use o calçado do evangelho da justiça. Sabe o que significa isso? Aqueles que correm e não se cansam, é aqueles que têm uma mensagem de paz onde estão. Eles calçaram o evangelho da paz. Então onde eles estão falando de paz. Eles estão sendo aquilo que Mateus vai chamar de pacificadores. Você tem sido um pacificador? Porque senão você vai se cansar de notícias ruins, de notícias de encrencas na família, de notícias de encrencas no trabalho, mas aqueles que calçaram os pés com o evangelho da paz, terão sempre uma mensagem de esperança para todo mundo. Amém? A outra informação é que quem corre e não se cansam, é somente aqueles que correm com um alvo. É engraçado como isso acontece aqui em São Paulo. Quando a gente vê a corrida da São Silvestre, talvez a corrida mais popular, você já viu os amadores como correm, os profissionais como correm? Os amadores, alguém lá faz o sinal de partida, o que eles fazem? Saem no desespero. E os profissionais ficam, deixa eles correrem. Vai ter só 15 quilômetros pela frente. E o meu alvo é chegar em 15 quilômetros de um tempo recorde. Aí sai aqueles vestidos de noiva correndo na frente, outro vestido de palhaço, e aí o super-homem aparece, a Mulher Maravilha. Mas quando dobra a Paulista em direção à Consolação, já está com a língua de fora, porque não tem um alvo. Eles estão correndo, mas estão correndo sem alvo. Mas a Bíblia diz, aqueles que correm com um alvo, eles não se cansarão, porque eles sabem que o alvo é Cristo. Que um dia eles chegarão no momento que eles receberão do Senhor aquela palavra: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra para a gente celebrar com esperança no reino do Senhor.
Diga assim comigo: Senhor, me dá esses calçados da paz e me faz eu correr com foco para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu termino essa mensagem de hoje dizendo que Isaías manda a gente prestar atenção em mais uma coisa. Um sinal de que eu estou esperando em Deus é que eu ando e também não me canso. Eu corro e não fico esgotado, mas eu também ando e não me canso. Isso traz a nós uma compreensão muito rica de que o Eclesiastes precisa ser uma verdade na minha e na sua vida. E o que diz o Eclesiastes? Que há tempo para todas as coisas debaixo do... Tem hora que a gente precisa correr, mas tem hora que a gente precisa diminuir também a velocidade. Tem hora que a gente precisa só andar. Isso é discernimento de Deus. Há tempo de correr, mas há tempo apenas de andar. Aqueles que esperam no Senhor, eles aprendem. Olha, presta atenção nisso. Aqueles que esperam no Senhor, eles aprendem que não precisam ter pressa, porque eles confiam num Deus que é eterno. Se Deus é eterno, Ele está acompanhando o seu levantar, o seu deitar, o seu trabalhar, todos os projetos da sua vida. Deus conhece aquilo que está gerando ansiedade no seu coração para a semana que vem, e Ele já sabe que vai cuidar de você na semana que vem. Aquilo que está gerando ansiedade no seu coração e você está antecipando para hoje, Deus está falando assim para você: aprenda a descansar em mim, porque eu já estou cuidando do seu futuro. Eu sou um Deus eterno, eu não trabalho apenas com agora, eu trabalho com todo o tempo, e eu estou cuidando dos seus interesses para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, porque eu sou um Deus eterno. A Bíblia vai dizer que os que esperam no Senhor, eles andam e não se cansam, porque eles sabem andar, e é por isso que eles estão sempre cheios de esperança. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina que há tempo para todas as coisas. A hora de correr eu vou correr, mas a hora de andar eu também vou andar, sabendo que o Senhor cuida de mim. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Amém, gente? Eu queria lembrar você de duas orações poderosas na Bíblia para encher o seu coração de esperança, e você ser um agente de esperança nas cidades, nos ambientes, nas famílias, no local de trabalho. Primeiro eu me refiro ao apóstolo Paulo. Paulo, no meio das pressões do seu ministério, sendo atacado por todo lado, sendo pressionado por todo lado, ele levanta a sua voz e diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ele diz: de todos os lados a gente olha e fica perplexos, mas não desesperados. De todos os lados nós somos perseguidos, mas jamais abandonados. De todos os lados nós somos abatidos, mas jamais destruídos. Amém, gente? Essa oração é poderosa para a gente gerar esperança no nosso coração. Diz para quem perto de você assim: você vai ser pressionado, mas não fica desanimado. Você vai ficar perplexo com algumas coisas, mas não se desespere. Você vai ser perseguido, mas nunca será abandonado. Pode ficar abatido, mas jamais vai ser destruído. Deus está cuidando de você. E se você quer mais uma oração de esperança na Bíblia, eu vou lembrar você da oração de um homem chamado Abacuque. Esse homem estava num momento difícil da vida dele, que as coisas pareciam que não estavam dando certo. Mas ele olha para Deus, e ao olhar para Deus ele ora e diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas videiras, ainda que o fruto da oliveira, que jamais mentiu, ele venha a mentir e falhar, ainda que falte mantimentos nos mercados, ainda que não haja ovelhas nos apriscos e bois nos currais, todavia
eu vou me alegrar e me esperançar no Senhor, no Deus da minha salvação. Você sabe, quando eu li essa oração hoje, eu falei, que oração linda. Mas essa oração é uma oração rural. Você já percebeu? Ela fala de figueira, ela fala de boi, ela fala de ovelha, ela fala de frutos. Eu falei assim, essa não é a minha realidade hoje. Aí eu reescrevi essa oração para o nosso ambiente na cidade. Falei, essa é a oração do meu tempo. Aí eu escrevi uma oração assim, essa é a minha versão da oração do Abacuque. Diz assim: ainda que a carreira profissional não decole. Isso tem a ver com você? Tem a ver comigo também. Ainda que não haja oportunidade de trabalho e negócios, ainda que os meus relacionamentos e contatos falhem, ainda que a economia brasileira entre numa crise e não produza o esperado, ainda que não haja um carro na minha garagem e dinheiro no banco, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É assim que vivem os que esperam no Senhor. Eles renovarão as suas forças, eles voarão alto como águias, e eles saberão andar e não se cansar, porque eles estão andando no ritmo de Deus. E sabe de uma coisa? Eu termino essa mensagem dizendo uma coisa para você: quem anda no ritmo de Deus nunca chega atrasado e nem fica adiantado, porque está pulsando no coração de Deus. Amém? Que Deus enche o seu coração de esperança, que você confie no Senhor, que Ele faça você andar por caminhos seguros e verdejantes, para a glória de Deus.